Vou super aproveitar. Eu falei pra você que esse era um tema que arde no meu coração. A gente tem. É o que você falou, né? A gente tem tantas Uhum, desconstruções hoje em uhum. dia em andamento, né? E eu vejo que a mulher, ela tem sido extremamente atacada. Às vezes a gente sequer percebe. Eu fiz ontem uma palavra que eu tava até comentando com você que sai amanhã. E nessa palavra, eu separei uma série de frases que sequer a gente se dá conta de que o mundo já colocou isso na nossa Uhum. cabeça. Por Sim, exemplo, a submissão, que você nem sim. sabe, mas a primeira pessoa que eu vi falando sobre a submissão como estar debaixo da mesma missão foi você, há anos atrás, quando eu Que cheguei na igreja. bênção. E aquilo marcou, e eu já falei isso para diversas mulheres. Então, assim, a gente tem um público de mulher sendo extremamente atacado, colocando essa questão da submissão de lado, querendo ter uma voz mais altiva, enquanto a Bíblia fala claramente quais são os papéis de uma mulher. E a gente também tem agora fortemente o ataque às crianças, né? Então, você chamou aí de desenhos de crianças grandes, mas infelizmente, até em É. alguns desenhos de crianças menores, Sim, a gente tem visto princípios sendo sim, atacados contra a família, por sim. exemplo. Mari, como mãe, como pastora e inclusive como pastora de mulheres, eu queria que você falasse um pouquinho para quem está assistindo a gente, de fato, qual é o papel de uma mulher cristã na sociedade, na casa dela? O que que a gente tem que lutar para combater? Quem é de fato uma mulher cristã precisa se posicionar como? É. Esse assunto aí dá 365 Dá, podcasts. dá. A gente tem que começar do começo, Vamos né? lá. Por que que Deus criou homem e mulher? Onde Deus criou homem e mulher? Gênesis diz, vamos para o homem primeiro. Gênesis diz no comecinho ali que Deus criou o homem fora do jardim. O jardim, ele fala de segurança, de acolhimento. O jardim era o lugar que Deus criou para que homem e mulher estivessem. Só que até então não existia homem e mulher. Existia a criação, uma natureza e um jardim. Deus cria o homem fora do jardim. Isso denota que Deus entende que o homem precisa estar fora desse jardim, fora dessa casa, e depois estar novamente plantado ali, mas ele é criado originalmente fora do jardim. A mulher, ela é criada dentro do jardim. A mulher, o lugar dela é o lugar de dentro do jardim. Então, assim, primeiro, aí a gente vai seguindo, tá? Quais são as disfunções? A primeira disfunção é esse enfraquecimento da figura do homem. A gente vê muito isso, né? Um levante da figura da mulher e um enfraquecimento da figura do homem. As primeiras, há anos atrás, assim, teve um autor que descortinou isso da minha mente, quando ninguém falava de feminismo, ninguém falava de ideologia, Patriarcado, que é como se ninguém chama hoje. falava disso, e aí ele inclusive falava muito sobre o valor do patriarcado, que hoje parece que submissão ao patriarcado cria coceira nas pessoas, né? Mas ele começou a falar sobre as disfunções nos filmes, nos seriados, nas grandes produções de Hollywood. Anos atrás, quando a gente era Criança ainda. pequena, e nem precisa ir muito longe, assim. Há alguns anos atrás, a gente via a figura de uma princesa e de um príncipe. Uhum. Então, essa princesa, ela era frágil, indefesa, ela estava em apuros, num lugar que ela precisava de ajuda. E vinha, então, um príncipe, Uhum. que ele era corajoso, ágil, Destemido. destemido, e ele era forte, e a função dele era resgatar essa princesa indefesa. E tinha um vilão que atrapalhava os dois. Uhum. Então, tinham figuras muito bem estabelecidas. Tinha o mocinho, a mocinha e o vilão. Acabou. Que era uma bruxa. Uhum. Inclusive, antigamente, as mães não deixavam as crianças verem filmes de bruxas e tal. Hoje é o contrário. Eu entendo que precisa até existir essa figura. Porque é o bem e o mal. Sim. Pronto, são figuras bem estabelecidas. Hoje, tudo isso vai se enraizando e misturando em sofismas, onde o mal se transforma e é tão engraçado, o mal é tão engraçadinho, tão bonitinho, que ele vira quase um bem. Não, ele é bom. Ou o relativismo de não tem certo e não tem errado, né? Isso, mas tudo vai se desconstruindo.
Hoje não, a princesa não é mais essa indefesa. Ela é a forte, a corajosa, a que vai vencer aquele cenário, salvar um povo. E o príncipe, ele é um bobo. Ele fala coisas sem sentido. Ele conta piadas sem graça. Ele é descartável, as pessoas riem dele. Ele é descartável. Ali ele tá naquele cenário apenas figurando. Ele é totalmente descartável. Então, as pessoas não percebem isso. Mas essas são movimentações provocadas por uma agenda que visa realmente doutrinar as nossas crianças. Porque a criança, a criança é um papel em branco. Você escreve qualquer coisa na vida de uma criança. E ela leva para a vida. Para a vida inteira. Então tá, voltando. Gênesis. Deus criou homem e mulher. Deus criou no jardim. E essa figura, essa tentativa de enfraquecimento da figura masculina, ela tira a autoridade do homem. Então, é aí que você vê muitas mulheres que não deixam seus maridos ser homens. E depois reclamam que Sim, não tem um homem em casa. Porque eles não tomam iniciativa, porque eles não fazem e elas precisam fazer primeiro, elas precisam tomar as decisões. Só que a gente precisa entender que cada um tem um tempo, cada um tem um perfil. A mulher é essa que às vezes está pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, porque a mulher é feita no detalhe. Sim. Ela é detalhista, ela é um ser relacional. Ela gosta das relações, ela gosta de fazer as pessoas se sentirem acolhidas. Ela é no detalhe. O homem não, o homem é prático. O homem age no campo racional. O homem tá ali, ele chega num ambiente, ele não percebeu qual é a cor da parede, qual é a cor da cortina. Quem tá feliz, quem não está. A mulher lê em 2 minutos. Nunca. A mulher pede para um homem montar uma mesa, gente. Ele vai ficar desesperado. Chega uma visita, pede para o homem montar. Ele não vai conseguir fazer isso. Porque a mulher é do detalhe, o homem, tipo assim, coloca um copo, coloca um prato, é isso. Porque, pra que tem coisa a mais? Né? Pra que coisas a mais? Então, Deus, ele faz essa distinção. Só que nós, enquanto mulheres, muitas vezes estamos tirando a autoridade que Deus deu ao homem. Quando Deus cria o homem, e Deus fala assim, ó, Deus não tinha criado a mulher ainda. Deus fala assim pro homem, olha, eis aí todos os animais, toda a infinidade, e você vai nomear cada animal. Quem dá nome a uma coisa tem autoridade sobre ela. Eu tô esperando uma menininha, 3 meses e meio, e agora há pouco a gente decidiu o nome dela, porque sobre ela eu exerço a autoridade. Então, quando a gente dá nome às coisas, a gente tem autoridade sobre elas. Era Deus ali dando uma tarefa para o homem. Era um treinamento de autoridade, de noção de autoridade. Deus não deu a mulher. Mas depois Deus disse para os dois juntos, unidos, vocês vão dominar a terra. Então, não é um homem que vai dominar a terra sozinho. É um homem e a mulher. Cada um com as suas habilidades específicas. Cada um com o seu expertise específico. Porque o homem, qual é a característica dele? Ele é mais forte, ele tem dotes físicos mais fortes. Ele tem e que não vão mudar nunca. Essa característica é dele. Inclusive, tá uma briga agora nos esportes por conta desse fato, porque isso é intrínseco à natureza humana. Sim. Nada pode mudar, a ciência não pode mudar, a tecnologia não pode mudar, ideologia não pode mudar. Então, Deus, ele começa a falar, olha, homem e mulher, vocês vão dominar sobre tudo que existe na Terra, os dois juntos. E o homem, isso que eu estava falando, a característica do homem, ele é forte, ele vai defender a família, ele é o protetor, ele é o provedor, porque ele foi criado fora do jardim. Ele é provedor, ele foi feito para trabalhar. A mulher é um ser relacional, ela foi criada para aninhar. Ela foi criada para cuidar dos relacionamentos da família. Ela foi criada para ser o ser que vai administrar as emoções. E eu acho muito lindo essa diferença, porque a mulher, ela sim é mais suave. E o homem tem a característica de ser mais forte.
E a gente vê isso tão claro em Gênesis 2. Quando Deus cria a mulher, Adão vira para a mulher e ele fala, olha, essa verdadeiramente, como é que ele fala assim? Essa é sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne. E depois, isso na verdade é parte de como se fosse uma poesia dele, né? Essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Ele começa a denominar homem e mulher. Só que em hebraico, olha que interessante isso, em hebraico, o nome pelo qual o homem identifica ele mesmo é Ish. E o nome da mulher é Isha. Tem um plus aí feminino, um acréscimo final feminino. Mas os dois têm significados similares. E muitos estudiosos falam que o termo Ish vem da raiz forte. E o termo Isha vem da raiz que significa suavidade. Então, o homem, enquanto um ser forte, e a mulher, um ser suave.